Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Ok, muito bem, começando mais uma edição do nosso podcast Diário Psi, do Acre para o mundo. Para você que gosta de psicologia, comportamento humano, nosso podcast está aberto para falar sobre esses assuntos que envolvem a mente e o nosso comportamento. Lógico, conectados com a psicologia, mas abrindo espaço também para outras expressões do pensamento humano, das ciências humanas. Diversas outras áreas a gente traz para cá para bater um papo bacana. Agradeço demais a sua audiência, lembrando mais uma vez que para ouvir é muito fácil. Você que está nos ouvindo agora, chegou por aqui através de algum meio desses que a gente coloca no ar, tem outras formas. Bom, nós temos lá no meu canal no YouTube a opção da nossa playlist do Diário Psi, onde você consegue ouvir todos os episódios em sequência. Você pode ouvir na plataforma onde está hospedado o nosso podcast, que é a plataforma Anchor. Se você tem Spotify, também pode conferir por lá, é só pesquisar. Da mesma forma no Deezer, você pesquisa e vai encontrar Diário Psi. Vai encontrar também lá no Google Podcast, Apple Podcast e outras plataformas de podcast. A cada dia o sistema vai linkando com outras plataformas, mas as principais são essas e é muito fácil você localizar. Normalmente nas nossas postagens lá no Facebook, eu já coloco o link para você conferir, ou através da própria postagem já vai o vídeo, que na verdade é só o áudio, para você ouvir o episódio da semana, beleza? E também lá no nosso Instagram tem são vários links que estão na nossa bio. Lá tem o Linktree que você vai clicar, vai abrir, e todos os links onde o nosso podcast está conectado, você pode clicar e já ouvir automaticamente, escolher o episódio que você quiser, porque ele vai te jogar lá para a plataforma, lá para o site, no caso no YouTube, ou então no Anchor, ou lá no Spotify, por exemplo, e aí você vai escolher qual que você quer ouvir, tá bom? Muito fácil. Bom, e hoje, de uma maneira bem diferente, vamos estrear um quadro novo no nosso podcast Diário Psi, que é o Conversas Aleatórias. Exatamente como você ouviu. A gente convida um colega aqui para bater um papo de forma descontraída, espontânea e leve, ainda mais leve do que o formato tradicional, que é aquele bate-papo, mas segue uma pegada semelhante ao roteiro de rádio, enfim, tem um roteiro. Aqui não tem roteiro, obviamente. Não tem roteiro porque o ideal é que a gente converse de fato de forma espontânea. Por isso, conversas aleatórias. A gente escolhe um tema ou não escolhe tema nenhum, deixa fluir. Isso depende de muitos fatores, né? Mas geralmente a gente pode estar trazendo aí temas da atualidade que dão muito pano para manga. E é importante dizer que nesse quadro nós estaremos nos apresentando como pessoas comuns. Somos profissionais da psicologia, no caso, meu convidado de hoje também é psicólogo, mas neste momento nós estaremos conversando como amigos, de uma forma descontraída, mas que obviamente carregamos esse papel social e profissional que é o de psicólogo, respeitando a compreensão das pessoas, questões éticas e tudo mais. Mas, neste momento, somos apenas pessoas dialogando de forma aberta. E, para começar esse quadro, convidei o meu amigo e colega, Jonsos Nunes, justamente porque, a partir de outras conversas que a gente vem tendo
através do WhatsApp, surgiu, eu pensei na ideia e fiz o convite para ele e, portanto, estamos começando esse quadro que é o Conversas Aleatórias. Portanto, deixa eu ver aqui, estamos gravando este episódio no sábado, dia 1º de agosto de 2020. Portanto, estará no ar na semana seguinte. Johnsos, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito prazer recebê-lo e dessa vez para a gente bater papo de forma aleatória. Fala, Arif, agradeço demais aí o convite, né? É sempre uma satisfação estar aqui, é sempre uma satisfação poder contribuir, poder trocar experiências, aprender com você nessa sua iniciativa tão rica, tão interessante, tão potente que é o Diário de Si, né? Como você mesmo está na sua chamada do Acre para o mundo, eu acho que são essas vantagens da internet, a gente poder utilizar da melhor forma e agradecer mais uma vez aí o convite, né? Muito bom. E o nosso Conversa Aleatória, a gente vai também respeitar o som ambiente. Inclusive, eu estou aqui no meu escritório, digamos assim, é uma área que eu tenho aqui na minha casa. É um espaço muito bacana, onde eu pesquiso, estudo, leio, assisto vídeos, filmes, e é uma área aberta. Portanto, tem som de passarinho, periquito, papagaio, curica. Você pode ouvir cachorro latindo também, né? Pode ouvir gente ali na rua gritando, batendo palma, enfim. Para deixar, já que nessa situação de quase quarentena, e praticamente no Brasil, é uma coisa já um tanto quanto escasso, né? Hoje, por exemplo, neste sábado, eu saí, né? E foi um tanto quanto estranho de ver tanta gente dentro da nossa realidade atual, na rua e nos estabelecimentos comerciais. Obviamente, todo mundo que vende quer vender, mas era gente pra caramba. Então, e fora o trânsito, né? Mas é isso aí. Johnsos, obrigado mais uma vez. O que por si só já é um tema e um assunto, né? O que se passa com a gente, né? O que se passa com a humanidade. Eu achava que isso era algo mais do nosso país, mas vejo que não é. Algo tão perigoso, algo tão mortal, que se no caso do nosso país já morreram mais de 90 mil pessoas em pouco mais de 4 meses. E parece que a gente tem uma baixa sensibilidade, né? Para com a morte, né? Sim. E é isso, Eu até brinco. Bom, já que a gente está falando de forma aberta, respeitando os valores das pessoas, né, de amigos, outros colegas e clientes, mas assim, eu costumo brincar em relação a isso, né? Já que as pessoas não estão muito preocupadas com a morte, talvez seja porque não tem medo da morte, né? Aí, poxa, que bom, né? Mas, tendo em vista que não respeitam a sua própria vida, acabam desrespeitando o perigo, o risco, né, que levam à vida de outras pessoas. Então, se a pessoa, de repente, não tem muita prudência em relação ao seu próprio bem-estar, sua saúde física e mental, mas que pelo menos respeite, né, a vida do outro, tenha essa sensibilidade de respeitar a vida do outro, porque tem muita gente realmente se precavendo do jeito que dá, mas tem outros aí que, nossa, bom, aqui você sabe muito bem que as festas de aniversário, confraternizações nunca cessaram mesmo no pico, né? Hoje se fala em um platô elevadíssimo, mas se fala em um platô, então, teoricamente, a gente alcançou esse pico, mas assim, no auge mesmo da crise, as festas continuaram aqui em Rio Branco. E ontem eu pude presenciar aqui na minha rua, né, uma festa naturalmente. Exatamente ninguém estava usando máscara, né? Era um aniversário, e pelo visto parecia um aniversário de criança. Que, nossa, né? São os adultos ensinando, né, para as crianças o que não deveria ser seguido. E é esquisito, né, Arif, assim, porque eu acho que isso, de certa forma, é algo pra gente aprender, né?
Eu costumo dizer que, apesar de ter aí mais de 20 anos estudando psicologia, né, entre graduação e vida profissional, mas eu tenho a convicção de que eu vou morrer sem entender o ser humano, né? E aí você tem aí, agora tudo é polarizado e tornado ideológico, né? Como se antes não fossem as coisas ideológicas. Mas, assim, o que eu fico, assim, pensando é você ter informação, né? É algo muito curioso, né? Ainda não temos uma universalização do acesso porque temos problemas sociais graves, né? Então, tem gente que não tem grana mesmo para isso, né? Mas você tem aí, eu particularmente, né, que já tenho aqui algumas décadas de vida, por muito tempo vivi sem internet, né? Então, basta dizer que antes dos anos 2000, né, a gente ainda pode arredondar assim, né, você não tinha esse acesso à internet. Então você tem uma quantidade de informação para todo gosto, para todo lado. Você vê, né, cientistas, médicos, infectologistas, epidemiologistas, né, do mundo inteiro, né, trazendo, falando. Uma coisa que me remete à música do Raul, né, o dia em que a Terra parou, pelo menos no início da pandemia, e na parte dos países que levaram mais a sério. E quando eu comecei a ver, né, em janeiro, né, fevereiro, e vendo os países se fechando, a primeira coisa assim, cara, eu nunca tinha visto isso, né? Então já era algo que já fugia da minha experiência, né, pessoal, né? E que vai remeter realmente a experiências há um século atrás, né? Que é a gripe espanhola. Mas o que eu quero colocar assim é o que se processa, né, com as pessoas, né? Eu particularmente acho que o que mais se aproxima disso é a negação, né? É um processo aí de negar o que está acontecendo. Tem outros elementos aí que estão presentes, né, e outros usos, mas eu acho que a Elizabeth Kübler-Ross, né, que escreveu um livro sobre a morte e morrer, ela estava estudando as pessoas no processo de morte, né? Já estava próximo da morte, doenças terminais, e ela começou a perceber e catalogar as reações da pessoa, né? E a primeira delas é a negação, né? Não, isso não está acontecendo, não estamos vendo isso. Uma coisa que eu acho interessante, fazendo um diálogo com a psicologia analítica, é a forma como Jung traz o individual e o coletivo como sendo dois aspectos de uma realidade maior e mais complexa, né? Então, a perspectiva individual você também vê no aspecto coletivo, né? Então, me faz pensar que estamos vivenciando aí, em parte, um negacionismo, né? Não está acontecendo. Infelizmente, as pessoas param de negar isso quando chega na sua casa, né? Esse aqui é o que se tenta evitar, né? Mas aí, quando chega em casa, né? Quando a morte bate a sua casa, aí acho que a experiência muda, né? É uma pena que a gente tem que chegar tão próximo da beira do precipício, né? Mas, enfim. Sim. Você está ouvindo Diário Psi. E é curioso quando, principalmente o brasileiro, fala, não, brasileiro é assim mesmo em razão de questões culturais. Mas o exemplo não é, esse exemplo negativo não é apenas do povo brasileiro. Isso está acontecendo em várias partes do mundo, países ditos civilizados também. Pessoas que moram nesses países, que teoricamente receberam excelente educação, repetem o mesmo comportamento de países em desenvolvimento como o Brasil e em piores situações. E então isso não se refere a características específicas de um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, mas é da condição ou natureza humana. Isso aí já é uma outra coisa, né, que a filosofia trabalha em cima disso, natureza ou condição humana. Eu gosto dos dois conceitos, enfim. Até pegando o pensamento junguiano, se a gente for realmente a fundo, né, pensando em inconsciente coletivo, a gente teria sim uma natureza com bases biológicas e tudo mais, essa herança genética, essa memória genética que nós vamos herdando. Enfim, isso já é uma outra discussão, mas que também vale. Então, é da natureza humana esse comportamento. E independente de qual país essa pessoa se encontre,
E, portanto, isso vai se repetindo, né? Esses padrões negacionistas aí se associam com outras questões ideológicas, e num país como o nosso, que vive esse tumulto em função de políticas equivocadas em relação à saúde e à educação, a coisa ganha uma gravidade maior e, obviamente, como o ser humano também necessita de se inspirar, de se motivar, de ser motivado pela figura da liderança, é ainda uma fase da condição humana. O ser humano precisa de líderes para se inspirar, para evoluir, para isso, essa coisa toda. Então, nós temos, né, uma figura pública que é o líder, que é o porta-voz, entre aspas, do povo, e que se aquele sujeito está dizendo que aquele remédio vai curar, e se ele usou e se curou, enfim, então tá feito, tá certo. Então é esse o caminho que tem que seguir. Mas quantos líderes equivocados e maus já não tivemos na história da humanidade, que cometeram crimes horrendos, a exemplo de Hitler, entre outros, e muitos outros que se perdem no tempo, e que eram líderes, mas, digamos, eram líderes do mal. Arif, eu trazer duas coisas aí nesse aspecto. Uma é a questão tanto o Jung como o Freud, eles, do jeito deles e em escritos diferentes, eles alertam para o perigo das massas, né? Dos comportamentos das massas, né? E é como se houvesse um certo rebaixamento, e aí é um fenômeno que a sociologia também estuda, né? E é como se dissolvesse o aspecto individual, né? E entrasse ali um certo movimento coletivo. Então, coisas que as pessoas não fariam sozinhas, né? Em certas situações, elas acabam fazendo, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba, assim, a gente ainda a psicologia ganhou muito espaço nos últimos anos, vem crescendo muito, mas eu acho que a gente ainda não deu a devida importância, e aí não estou falando só de contratação, remuneração, não, mas é de ser algo para a humanidade, todos nós, né, atentarmos para nossas subjetividades, as nossas objetividades, enfim, e a gente poder estar atento como é que as coisas funcionam. Então você está falando aí de um processo que ativa muitas coisas que a gente desconhece, e a gente usa, né, uma palavra para isso, que é a questão do inconsciente, né? Por mais que tenha vários conceitos e várias coisas, basta dizer que o inconsciente é aquilo que a gente desconhece, aquilo que não está no âmbito da consciência. A segunda coisa que eu queria comentar é que a gente precisa também lembrar é que a gente está vivendo uma experiência muito difícil. Então, quando a gente está falando aqui de que é difícil compreender o comportamento das pessoas, eu particularmente não estou ignorando que estar em quarentena, por si só, é uma experiência complicada. Aí você vai para a singularidade de cada um, né? Eu, inclusive, acredito que tem a ver com metros quadrados, né? O tamanho da sua casa, onde você mora, né? Porque faz diferença de você poder circular, né? A qualidade das relações de onde você mora, né? As condições sociais de onde você mora. E aí, quando você traz países mais ricos, né? Então as imagens, você foi falando, eu fui me lembrando das imagens quando abriu as praias na Inglaterra e aquela multidão de pessoas, shoppings, Brasil e mundo afora, quando foram abertos, as pessoas, né, enlouquecidas entrando, né, enfim. E assim, obviamente que a gente vai entrar num aspecto que existem necessidades das mais variadas, né? Mas assim, o que para mim me chama atenção, né? É essa questão, assim, né, de lidar com, né? Então, enfim, aí vão coisas que podem não agradar muitas pessoas, mas acho que o próprio comércio o marketing, principalmente, utiliza muito conhecimento psicológico para, né, induzir a compra, né? Então, a forma como os supermercados são organizados, as prateleiras, enfim. Então, são coisas que a gente ainda nem pautou ainda, né? A gente nem parou para pautar e está operando aí o tempo inteiro, né? E isso só para dar exemplos, né? Então, assim, eu estou querendo dizer que é um fenômeno complexo, né? Que é algo que é preocupante e é algo de uma resposta que precisa ser muito curta,
Então você vai pegar, por exemplo, o exemplo da Suécia, que no primeiro momento ela entrou numa outra lógica e claramente, proporcionalmente aos outros países vizinhos, né, ela teve um número muito maior e foi vista de forma diferente pelos outros. O próprio Reino Unido, que é um dos países que mais tem número de casos, né, é muito simbólico porque o próprio Boris Johnson, né, ele mudou a sua conduta, ou pelo menos uma parte da sua forma, depois que ele mesmo pegou o Covid, né? Então, quando ele experimentou, né, a própria doença e quando ele experimentou ser cuidado por imigrantes, né, e aí tem uma coisa que muitas vezes não se fala, eles têm um orgulho do sistema de saúde deles, né? Que aí seria, trazendo para a gente, seria o SUS. Eles têm investimentos e têm problemas também, mas eles têm investimentos. Então, assim, eu acho que são coisas que são elementos para a gente poder estar aprofundando. Então, eu também acredito que tem elementos aí inconscientes. Na psicanálise vai chamar de pulsão de morte. A gente, na psicologia analítica, a própria dimensão arquetípica da morte, com certeza ela está presente com muita força, né? Assim, enfim, estamos aqui em 1º de agosto e mais de 90 mil pessoas morreram em pouco 4 meses. Não é uma coisa assim que se vê todo dia, né? Mas a gente sabe que na história da humanidade, né, epidemias, desastres naturais, tudo isso está aí no planeta, sempre teve, né? Então, eu acho que a forma como nós lidamos, os antigos tinham uma relação de divinizar os fenômenos naturais, inclusive as próprias doenças, né? Também nas culturas que são politeístas, elas tinham vários deuses para traduzir e para expressar isso, né? Hoje a gente vive sobre a égide do cientificismo, né? E aí eu acho que tem 2 críticas aí para quem nega a ciência, né? E para quem coloca na ciência aquilo muito além do que ela se propõe, né? Então, a ciência, ela estuda, né, aquilo que se apresenta, desenvolve métodos para isso, né? Procura ter comprovações, né? Ter um percurso metodológico que possa ser replicado, é o que traz muito do caráter científico, né? E o uso de estatísticas, o uso de um monte de recursos, né, para poder se conhecer sobre algo, né? Mas é sempre a ciência, por mais que ela se avance, a gente desconhece muito mais do que a gente conhece. Então, eu acho que são elementos que eu queria poder trazer aqui, porque eu acho que são importantes, mas assim, é aquela coisa, né? A gente está aqui como psicólogos e como pessoas, né? Especialmente como pessoas, enquanto psicólogo eu compreendo, mas a minha parte como pessoa me assusta, né? Porque isso tem implicações diretas, né? Então, se eu não acredito, ou se eu torno isso uma discussão ideológica política, e isso tem consequências para os colegas de trabalho, para os vizinhos, para os familiares, e a gente está falando de uma consequência em poucas semanas, né? Enfim. Diário Psi. Cara, é muita coisa que dá realmente pano para manga, porque são muitos diálogos que podem surgir em cima disso. O fato da ciência, né, que você acabou de citar, é curioso porque existe também o negacionismo em relação à ciência e tem também essa transferência por parte de muita gente para a fé, para a religião, em relação à proteção de adoecer ou não adoecer. E é um fator que a gente tem que respeitar, mas é algo muito complexo também. E o que é curioso, me veio agora, de forma, já que a gente está falando de forma espontânea, a vontade de falar sobre isso, né? A ciência evoluiu e evolui constantemente, mas o que é curioso é que aquilo que para a ciência hoje ou ontem era desconhecido, não tinha comprovação, era estranho, inusitado, era quase que misticismo. Posteriormente, fenômenos foram ser estudados e houve uma explicação a respeito do funcionamento de determinados fenômenos físicos, enfim. Mas até que seja comprovado, aquilo é misticismo, fantasia e tudo mais. Como, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa, através da sua fé, enfim, estou falando não de religião, mas de espiritualidade e fé, mas através da sua fé a pessoa conseguir melhorar ou até se curar de alguma comorbidade grave, uma doença grave. E aí, tanto que nós temos hoje já linhas que estudam
a influência da fé, repito, não é a religião, é a fé e a espiritualidade, independente do que a pessoa acredite. Mas a influência disso na restauração do bem-estar fisiológico e também psicológico. Aí também entra a questão do adoecimento, que é um fenômeno gigantesco no mundo inteiro. É impressionante. Uma certa vez, eu ouvi um médico falando que um dos problemas do setor saúde aqui no Acre, em Rio Branco mais especificamente, não era tanto, na época, já tem alguns anos, não era tanto a quantidade de investimentos, porque os investimentos que eram possíveis de se fazer eram bons, eram razoáveis. Entretanto, a quantidade de gente doente era incrivelmente grande, era muito grande para o sistema dar conta, semelhantemente ao que acontece hoje. Ou seja, lógico, a parcela da população que morreu, que vai morrer por Covid, em determinado, vamos pensar aí no montante geral, pode ser inferior a muitas outras enfermidades ou outras consequências de comportamento humano. Mas isso está concentrado num espaço de tempo curtíssimo. É aí onde mora o problema. É gente demais adoecendo ao mesmo tempo, e isso fora a Covid, né? Porque tem as outras doenças. Não tem sistema de saúde no mundo que dê conta, porque é muita gente doente atualmente, e antes disso já tinha muita gente doente. E aí a ideia de falar sobre isso é conectar com aquilo que mais falta em todo lugar, a prevenção. Prevenção da saúde física e da saúde psicológica. Não é só país em desenvolvimento que sofre com a falta de prevenção. Em países desenvolvidos também, a medicina e a própria psicologia é muito mais curativa do que preventiva. Imagine só, num plano aí ideal, como seria esse planeta, as nações, onde houvesse um investimento forte e pesado na prevenção da saúde integral. É até difícil imaginar, né? Porque diante da realidade que nós vivemos, né, Jones? Arif, você traz aí, e é como você está falando, é muita coisa, né? Então, assim, vou trazer aqui dois elementos. Vou trazer aqui tanto essa questão da saúde, né, do sistema de saúde que você está trazendo, como também outros elementos que você trouxe. Essa coisa do conhecer, desconhecer, né? Eu gosto dessa imagem e existem vários aspectos simbólicos, e aí para algumas pessoas que não estão familiarizadas com a questão do simbolismo, passa às vezes como crendice, passa às vezes como misticismo, enfim. E aí aqueles ismos que são uma forma de preconceito e de desvalorizar. Mas a humanidade ela sempre teve uma relação simbólica, porque o simbólico ele é próprio da alma humana, né? Então você vai ter expressões disso em tudo, né? Nas comunicações, nas relações, né? Nas religiões de forma mais plural possível, nas artes, então você vai estar sempre tendo isso. Então a imagem que me veio aqui é essa questão do espaço, né? Olhando à noite, que aí você não precisa de nenhum equipamento. Estando à noite, o céu estando limpo, né, sem nuvens, você vê que a maior parte do que a gente olha é preto. A gente não enxerga, a gente não vê, né, que é o famoso espaço. E aí você tem pontos que são estrelas e planetas. E eu acho que, de certa forma, assim como a gente tem uma proporção muito parecida de água no nosso corpo, no nosso planeta, em torno de 70%, existem coisas, né, que os antigos diziam, assim como no micro, no macro, assim como embaixo e em cima, né? O Hermes, né, trazia isso. E várias outras estudiosos do passado, enfim. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente desconhece muito mais do que a gente conhece. E isso é próprio da própria consciência, né? Então, a gente vive um momento de supervalorização da consciência, mas sem saber o que é a própria consciência, né? E aí, lembrar que consciência e razão, intelecto, pensamento são coisas diferentes, né?
A consciência é aquilo que está sendo percebido no momento, basta dizer isso. Tem conteúdos que a gente consegue acessar mais facilmente, por exemplo, que a gente tomou café da manhã hoje, né? E tem conteúdos que a gente vai ter mais dificuldade de lembrar, que são experiências da primeira infância. E tem aqueles conteúdos que têm razões emocionais, né? Situações emocionais que justificam não lembrar, que são experiências dolorosas, traumáticas, enfim. E tem aquilo que é de uma esfera muito maior, que não é da experiência humana individual. Aí você foi falando aí, eu me lembrei também aqui dessa questão da fé, né, e do poder curativo da fé, e é muito bom você destacar e separar das religiões, porque isso acaba sendo mal utilizado por alguns, porque isso diz do próprio funcionamento. Então, a gente vive também uma certa trindade, né, do ser humano, né? Então a gente tem ali um corpo, que é a parte biológica, somática, que a gente, vamos dizer assim, é o que a gente mais conhece, mesmo assim a gente sabe muito pouco. Você tem a psique, né, a alma humana, né, e você tem o espírito, né? Então, inclusive os antigos representam isso de forma simbólica em 3 formas geométricas, né? O corpo, né, pelo quadrado, o triângulo pela psique, né, e o círculo pelo espírito, né? E aí você tem várias representações, né, que acabam entrando aí um pouco naquilo que eu particularmente venho experimentando há uns 10 anos mais ou menos, que são as mandalas. Aí você traz para a questão do sistema de saúde, da saúde. Isso aí é uma discussão que a gente precisa fazer, porque assim, as pessoas têm uma fala que eu particularmente acho muito perigosa, não vamos falar de política. E acaba que esvazia o debate de uma forma que quem se ocupa disso nem sempre ou muitas vezes se ocupa com interesses escusos, né? Então, o sistema de saúde, né, é algo político, é política pública, e que a gente tem uma experiência muito recente, que é de 88 para cá, né, que é o Sistema Único de Saúde, né, e que tem muitos problemas, mas é uma das maiores experiências de sistema universal que se tem no planeta. Para dar um exemplo, pegando aqui 3 países, o Brasil, Reino Unido, Inglaterra e Estados Unidos. Estados Unidos, apesar de ser a maior potência, né, atualmente, e não se sabe até quando, não tem um sistema público de saúde. As pessoas não têm, na sua Constituição, o direito à saúde. Não é direito. Se você quiser, você tem que pagar. Se você tem dinheiro, você acessa. Se você não tem dinheiro, você não acessa, né? A Inglaterra tem um sistema, né, de saúde, e o SUS. E assim, a gente tem o SUS, se a gente tem um histórico, aí dá realmente uma outra discussão, mas o que eu quero chamar a atenção é que, imagine, Arif, essa pandemia hoje, que a gente está vivendo sem hospitais, sem policlínicas, sem SAMU, né, sem toda uma parte do SUS, que é pesquisa e desenvolvimento de vacinas, o processo de prevenção, né, nesse quesito, né? Como é que seria? Cada um por si, né? Então a gente vem de cortes, né? Nos últimos anos, nos últimos 4 anos, a gente vem de cortes financeiros, orçamentários profundos que praticamente inviabilizam, e você não vê outros aspectos da sociedade que tenha tantos cortes, né? Então, assim, o que justifica um país, né, cortar o investimento em saúde, educação e assistência, ainda mais um país com a desigualdade social como nós temos, uma das maiores do mundo? Então, que tipo de comunicação é essa que está sendo dada, né? Pela sociedade, pelos políticos, pelos empresários, né? Então, assim, eu acho que isso é algo que é importante de a gente parar para a gente poder pensar. Dentro da própria saúde, e aí eu vou finalizar esse tópico aqui, a gente tem aí alguns aspectos, e aí você bem trouxe, né, a questão da prevenção, e a gente tem a prevenção, a promoção, a assistência, né, e aí a assistência envolve a parte terapêutica, né, da fisioterapia, da psicologia, né, da própria medicina, quando você procura ajuda por já ter ali um tipo de sofrimento e adoecimento, e tem a redução de danos, que imprime também uma outra lógica voltada para a questão do uso abusivo de drogas, mas que se você parar para olhar para a essência da redução de danos, dá para você fazer esse tipo de diálogo com a alimentação, dá para você fazer esse tipo de diálogo com o próprio trabalho, né? A gente não fala sobre isso, mas tem gente que trabalha excessivamente, tem gente que trabalha de uma forma que não tem espaço na sua vida para a vida familiar, para a vida afetiva. Então a gente pode utilizar essa noção de redução de danos para isso, né? Ainda vamos seguir aqui trabalhando, mas vamos aqui tendo outros elementos. Mas eu quero destacar a prevenção e a promoção, que de modo geral são áreas que pouco se investe, né? Então a prevenção é para evitar,
né? E a promoção, para mim, acho que é onde está a cereja do bolo, né? Porque a promoção, quem é o ator da história é a pessoa, é o usuário, como muitos chamam, é o paciente, né? Que é você ofertar informações, ofertar espaços, ofertar certas circunstâncias que a pessoa possa entrar em contato com aquilo e ela decidir o que ela vai fazer. Então, é ela que promove. Então, a questão da aderir ou não à atividade física, aderir ou não a uma alimentação mais saudável, né? Aí, conectando com guia alimentar, por exemplo, que é uma das produções muito interessantes da equipe de nutrição do nosso país, enfim. Então, assim, eu acho que a gente acaba enfatizando muito depender de um profissional que vai lá e resolva, e eu acho que isso, Arif, acaba conectando com tudo que a gente está conversando, que é transferir a minha responsabilidade para o outro. Eu transfiro a minha responsabilidade para a divindade, eu transfiro a minha responsabilidade para o médico, eu transfiro a minha responsabilidade para o político, eu transfiro a minha responsabilidade para todo, mas eu não me responsabilizo. E eu acho que o que a gente precisa discutir, e tem a ver também com essa questão da pandemia, é a responsabilidade de cada um e coletiva, né? Então não é algo que eu transfiro, eu posso compartilhar minha responsabilidade, mas essa coisa irresponsável mesmo, né? Porque eu fujo das minhas obrigações, e não por acaso isso vem de um sistema patriarcal, né? Porque o homem, ele foge das suas responsabilidades, né? Mais essenciais, que é com a sua prole, com a sua companheira, e qual for o modelo, né? que se tenha, e acaba sendo sempre muito, coitado, não, veja bem, tem um monte de explicações, né, sociais mas não vamos parar para discutir o efeito negativo que se traz de um abandono de um pai, né? Isso não seria um tipo de aborto, né? Enfim, aí abre outras temáticas. Faz sentido o que eu estou dizendo, Arif? Com certeza. Você está ouvindo Diário Psi. Eu tenho uma teoria que eu já conversei com outras pessoas, eu acho até que eu já conversei contigo, não me lembro. Imagine só se os nossos parlamentares, a presidência, o executivo já tem ali alguns hospitais já preparados, né, para dar assistência, principalmente ali do Exército, enfim. Mas imagine só os nossos mais de 500 parlamentares, senadores e deputados tendo isso de Brasília, né? E no Brasil inteiro, todos eles tendo que usar o sistema público de saúde. Todos, porque eles também adoecem, obviamente. E os familiares também. Imagina só se eles tivessem que usar o sistema único de saúde. Será que o que nós temos hoje seria desse jeito? A realidade seria essa? Imagine só, o deputado que pode pagar um plano de saúde, toda a assistência, tendo que ir lá para o hospital, para o pronto-socorro, para a UPA, pegar ficha, fila e tudo mais. Será que seria, o governador também, será que seria exatamente do jeito que é hoje o sistema público de saúde? É algo também para todo mundo pensar, né? Inclusive, se tiver alguma autoridade dessas aqui ouvindo, que também pense, né? Imagine só se um dia eu precisar e tiver que enfrentar aquela fila no pronto-socorro. Tem gente que vai aqui em Rio Branco, chega lá 9 da manhã, sai 5 da tarde, em algumas situações. Eu não sei mais como é que está a situação em função da própria pandemia, mas era uma realidade até bem pouco tempo. E aí pensa só um desses parlamentares tendo que enfrentar essa realidade. É algo a se pensar. Eu acho que haveria, talvez, sendo necessário, eles passarem por isso, uma certa, pelo menos uma preocupação em tentar mudar. Obviamente não é só da parte dessas autoridades, mas passa por todo o sistema, né, de leis, investimentos, verbas, aquilo tudo que muita gente sabe. Pois é. Arif, eu acho isso extremamente importante que você está trazendo, porque nos permite falar sobre algumas coisas e, assim, a gente tem uma construção imaginária, né, o imaginário social, e aí a mídia, as grandes mídias têm uma grande responsabilidade sobre isso, porque, com raríssimas exceções, mas quando passa na televisão, no rádio, né,
sobre o SUS é sempre como algo caótico, né? E o SUS já tem várias experiências positivas muito antes, por exemplo, né, os transplantes, que é referência, né, mundial, inclusive. Mas é sempre essa coisa ruim. E aí eu acho que tem um imaginário de que o SUS é para pobre. E aí, sendo para pobre, é de qualquer jeito. E isso vem de uma herança da filantropia. Antes de 88, só tinha acesso à saúde quem tinha carteira assinada, né? E hoje, carteira assinada vai se tornar uma coisa em extinção, né? Porque diante dos poderosos, né? Eles não querem ter nenhum tipo de responsabilidade, né? Vamos chamar todo mundo de microempresário individual, né? Mas não é a mesma relação, né? Enfim, e a remuneração que as pessoas têm não é suficiente para que ela possa se prover, né? Enfim, acho que aí tem também um outro debate, mas eu acho que é importante a gente poder ver que a coisa pública, a minha percepção, aí eu estou falando eu, João, a minha percepção é que a gente ainda não aprendeu, enquanto Brasil, enquanto povo que vive aqui, a distinção entre o privado e o público. A gente tende, né, e isso é repetido diariamente, a acreditar que o privado é sinônimo de excelência e que a coisa pública é sinônimo de porcaria. E aí, por exemplo, a gente vai ter várias situações que acabam não se falando. E aí eu vou dar aqui um exemplo das universidades públicas brasileiras. Que se tem um monte de ataques, né? Tem um monte de coisa, tem os seus problemas, mas é simples, basta perguntar, né? Como as pessoas lidam com quem estudou na universidade pública federal, por exemplo, né? É sinônimo de qualidade e é fato, né? Então acho que acho que a gente precisa de fato ter uma relação de que a coisa pública é nossa, né? E eu acho que essa seria uma experiência e um caminho muito interessante, né? De que todo mundo fizesse uso do sistema único, né? Aí tem uma questão que é o que pode ser ou o que é interessante ser público e ser privado. A gente não tem essa discussão, então está em processo já há um bom tempo de se tudo, o público não presta e ninguém vai parar para analisar por que não está prestando. Vem cá, será que o sucateamento de anos, né, não diz disso? Será que, isso aí é um ponto que eu sei que é polêmico, mas eu vou falar, que é a relação dos cargos de confiança. Então, o executivo, nas 3 esferas de governo, trabalha com a lógica de cargo de confiança e ninguém pergunta é de confiança de quem. Então, o critério a pessoa coloca lá e você sai colocando. O legislativo também tem, né? Porque tem uma relação ali entre os poderes de você, né? O deputado, você sabe com quem que tá falando? Quantas vezes na minha trajetória de serviço público eu ouvi esse tipo de coisa, né? Foi o deputado fulano que me botou aqui. Você acha que vai me tirar daqui? Então a gente não tem uma relação, por exemplo, para os cargos de confiança de competência. Não é critério para se estar num cargo de confiança e a gente está falando de cargo... Por que você pode perguntar, João, por que você está falando de cargo de confiança? Porque a maioria dos cargos, né, na saúde, por exemplo, que aí é onde eu tenho minha experiência, de gestão, são cargos de confiança. Raros são os que são gestores, são concursados, né? E quando eles estão naquele cargo, eles estão no cargo, né, de confiança daquela gestão. Então, será que um cargo de confiança, vendo ali, olha, essa decisão, senhor secretário, senhor ministro, isso aqui vai comprometer a saúde, né? E aí você tendo uma relação de instabilidade do seu emprego, você vai fazer um confronto e você vai dizer, olha, tecnicamente é isso aqui que tem que acontecer. Obviamente que a gente tem aí uma situação, né, de pessoas que também não compreendem o que é o serviço público, né? Acha que está ali impune, então você tem ali uma ideia de impunidade, e não é isso que o serviço público é. A própria palavra diz, né, servir, né, serviço público. Então o fato de você ter uma estabilidade, e aí isso serve justamente para isso, para dar condição para se trabalhar. Mas, infelizmente, também, eu acho que a gente precisa, acho que vou finalizar aqui, um ponto, Arif, que pode contribuir com isso, e eu concordo com a sua proposta, você só me sinaliza aí onde é que eu assino, né, para que deputados, governadores, empresários, todo mundo tenha que utilizar o Sistema Único de Saúde. Você pode ter certeza que a gente vai ter uma revolução em poucos meses e anos, e uma melhoria absurda. Mas é a questão da competência técnica, né, e principalmente, acho que um grande ponto é modo de se fazer gestão. Acho que esse é o ponto que a gente precisa fazer uma análise, né? Como é que acontece a gestão pública, né? Baseado em que critérios, né?
como é que isso se dá, né? Eu acho que isso pode ter ali elementos para uma melhoria. Diário Psi. Pois é, a gente está deixando a conversa fluir, mas o assunto política, ele é muito importante e foi algo que a gente até conversou antes de acertar aqui as nossas conversas aleatórias, o início desse quadro, é que nós somos seres políticos, naturalmente, e também negar a política, não a política partidária, a política como uma faculdade humana, como uma instituição humana, de um modo geral. Nós somos seres políticos e temos que debater sobre política e transmitir também esse conhecimento para que as pessoas possam desenvolver também pensamento crítico, crianças, adolescentes e futuros adultos, e não se deixem enganar por conversa fiada que muitos políticos de partidos, a cada 4 anos, trazem pela primeira vez ou de forma repetida e conseguem ludibriar muita gente. E aí a política, ela acaba permeando nossas vidas, e eu percebo que você tem aí uma trajetória na arte, né? E também associada, inclusive, principalmente nesse momento, eu estou observando que essa sua trajetória artística tem um pezinho, ou um dedo, não sei, aí você que vai me dizer, na política. Mas antes de você falar um pouquinho sobre a sua expressão artística, que não é apenas a pintura, mas também vai para a poesia, é uma coisa que eu gostaria de conversar contigo acerca disso, porque isso também acabou se tornando motivo de muito atrito na nossa classe de psicólogos e psicólogas, principalmente nas eleições para presidente e também na eleição para a formação de nova diretoria do nosso Conselho Federal de Psicologia. Enfim, nós somos seres humanos, pessoas, casados ou não, pais, heterossexuais ou homossexuais, ou sei lá, sem gênero, qualquer coisa que seja, e carregamos um título profissional porque fizemos ali uma graduação, outras especializações, enfim. Mas nós somos o psicólogo, por exemplo, eu sou o psicólogo Arif ou eu sou o Arif psicólogo. E nesse sentido, Johnson, nós, enquanto psicólogos mesmo, profissionais, não podemos falar de política? O que você acha? Boa. Nossa, muita coisa, assim. Eu acho que isso, Arif, assim, a gente não vai ter aqui um consenso, né? Uma definição única, né? Eu acho que se a gente aqui, nessa nossa conversa, a gente pudesse analisar, né, a diferença entre política e política partidária, isso já é uma grande contribuição. Eu tenho certeza que os sociólogos e principalmente, né, os cientistas políticos estão muito mais habilitados, né, porque o objeto de estudo deles, né, a falar sobre isso, né? E aí eu estou aqui falando enquanto pessoa, Johnson, CPF, né? Não estou falando aqui enquanto CRP, né? Em que aí CRP, que a gente fala dentro do psicólogo, é o número de inscrição, né? Então aqui eu estou falando o meu número de inscrição CPF, pessoa física, e não meu número de inscrição no conselho. Política é tudo aquilo que tem a ver com a polis, né? E a polis é cidade, né? Ou seja, a vida em coletivo, a vida, né, entre os seres humanos. Então, a política, ela está presente em tudo, né? E a gente tem aqui um bordão que é: política, religião e futebol não se discute, né? Eu particularmente acho que a gente tem uma relação muito futebolística com tudo, né? Menos o futebol. Não acompanho futebol, não sou, mas eu vejo que se faz muito de futebol na política, na vida social, mas na hora do futebol não se usa isso, né? E aí fica nessa coisa de torcidas, enfim.
Então, assim, política a gente precisa, e eu acho que isso, Arif, para que a gente possa ter uma situação mais, mais interessante, né? Porque, assim, a gente está falando de um país que tem uma carga tributária muito alta. Aí se tem outros extremos, né, do qual eu não faço parte, que é, então não vamos ter mais imposto nenhum. Mas o engraçado é que quem fala isso, principalmente os grandes banqueiros, os grandes empresários, eles querem o Estado para ser deles, né? Os bancos não abrem mão, as grandes empresas fazem investimento muitas vezes com dinheiro público, pagando financiamento e muitas vezes dão calote, renegociam. Isso não se diz, né? Então é um Estado para chamar de seu. Então o que está em questão aqui é a questão da fatia, né, do recurso, ou seja, para que o Estado existe? E aí que também é outra discussão. Então, assim, o fato de a gente pegar e só falar de política a cada 2 anos, quando se tem eleições, né? E sempre naquela coisa de transferir para alguém resolver o meu problema, isso enfraquece demais, né? Então, a gente precisa compreender o que é política, a gente precisa participar, a gente precisa ter clareza de quem que a gente está elegendo e ali tem uma responsabilidade, como também a gente precisa compreender como é que funcionam os órgãos de controle. Então, uma pergunta que eu gosto de fazer é, para que serve o Tribunal de Contas? Né? Para que serve isso? Né? Para que serve o Ministério Público? Para que serve a Defensoria? Para que serve a Polícia Federal? E quando eu estou falando para que serve, não é para dizer que não serve, é para a gente saber para que serve, para a gente poder pautar e poder solicitar. Então, compete ao Tribunal de Contas, na sua devida instância, fiscalizar o orçamento, né? E aí você vai falar de cargos vitalícios, olha só que interessante, né? Como assim tem cargos vitalícios que é o governador que dá? E aqui eu estou falando do governador, não estou falando do CPF de ninguém, estou falando do governador enquanto esse lugar, né? Então, assim, a gente não para pensar sobre isso, né? Então, assim, política é tudo isso, né? Então, é a questão das ideias. Então, liberdade de expressão tem a ver com política. Lembrar que a gente tem isso, uma conquista muito recente. Mulheres poderem votar, mulheres poderem estudar, né? Poder ter um ofício, foi uma conquista delas, e isso também é política, não foi nada dado, né? Então a gente precisa compreender que a gente vive num mundo que é político, né? Agora, política partidária é outra história, inclusive da qual eu particularmente não tenho nenhuma filiação e não tenho o menor interesse de ter filiação política partidária, né? Mas eu sempre estou ali refletindo, né? E tem a ver, então, eu dialogando com a sua pergunta, óbvio que tem relação direta, né? Porque o ser humano, então, se a gente estuda o ser humano, né? E o nosso trabalho, estudar psique humano, tem efeitos, né? E tem impactos disso. Uma coisa é você estar lidando com o ser humano alfabetizado, que tem ali o seu trabalho, né? A sua função social, como eu até prefiro utilizar, que tem a sua renda, que tem ali a sua dignidade, né? De poder ir para andar, ir e vir. Outra coisa é você falar com alguém, né? Que não tem nada disso. Né? E isso tem sim impacto na sua vida psíquica, de forma mais restrita e resumida, tem a ver com sofrimento, por exemplo. Ou a gente não vai achar que passar fome causa sofrimento psíquico. Claro que causa, né? Enfim. Então eu acho que isso é bem interessante, e assim, essa questão desse processo, Arif, está inscrito dentro desse tempo aí, né, de 2018 para cá, né, e até um pouco antes, que é essa situação mais engatilhada, né? Então a gente acaba não discutindo, e aí tem um processo de se avançar. Eu queria deixar claro uma coisa, até pelos diálogos que eu venho tendo, e como as pessoas falam, você citou aí a eleição do Conselho, você vê como é importante, isso também é política, a gente precisa saber o que é, né? Da mesma forma que eu estava falando ali do Tribunal de Contas, Polícia Federal, Ministério Público, a gente precisa saber o que é o Conselho. O Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Regional de Psicologia não é uma agremiação, não é um partido político, não é um sindicato, não é uma associação de profissionais. O Conselho, ele fiscaliza, ele é uma autarquia que fiscaliza. Então, quando a gente vai se inscrever no Conselho, é condição para o exercício profissional. Não é uma opção, então eu vou lá, não gosto mais do conselho, eu vou tirar minha inscrição. Você não pode exercer a profissão, simples assim, porque é um órgão de regulação. Entende? Então, assim, dada a situação, como a gente anda e como é que a gente está. Então, a gente precisa discutir isso, a gente precisa compreender. E eu, ao dizer isso, Arif, eu não estou aqui também dizendo que todo mundo é inocente, né? Ou que não tem implicações nos seus atos, né? Com certeza. Então é pra gente ter ali. Eu gosto de uma frase do Jorge do Peixe, que é o vocalista da banda Nação Zumbi, que é: pilotem suas próprias cabeças. E eu acho isso extremamente revolucionário, extremamente importante.
Porque quanto mais senso crítico, mais libertador as coisas são. E aí eu acho que dá para fazer uma ponte com essa parte da arte. Que se tem uma coisa que em toda a história da humanidade tem esse quê de rebelde, tem esse quê de crítico, é a arte, né? Ela tem aí várias expressões assim. Aí eu vou trazer aqui um pouco dessa minha inserção. Então, assim, eu venho me dando conta dessa porção artista, né, e artístico recentemente. Isso é muito de um contato com um grande amigo e parceiro, né, que você também conhece, que é o Arnaldo, né, Arnaldo Lima de Araújo, que é uma figura assim que eu tenho uma estima enorme e é uma pessoa com quem eu tenho uma relação de parceria, de respeito e de aprendizado. Então, nesse contato com ele é que eu venho me percebendo o artista, né? E ele vem sinalizando. O que para mim depois fez muito sentido, porque na hora que a gente vai se formar psicólogo, Arif, quem lhe entrega o canudo é um outro psicólogo. Quem forma médicos são médicos, quem forma arquitetos são arquitetos, e também quem forma artistas são artistas, de forma diferente, porque o artista ele não necessariamente precisa de uma formação, mas o reconhecimento de que ele é artista, muitas vezes acontece outro artista olhando e vendo, pô, isso aqui é arte. Você é um artista, né? Então eu tô falando nesse sentido. Então o Arnaldo cumpre muito dessa função. A gente se conheceu em 2015, então a gente tem aí 5 anos de amizade. Mas o meu contato com a arte, ele remonta, né, antes mesmo da graduação. Então a primeira vez que eu comecei a escrever e comecei a expressar foi em 1999, né? Foi o ano que eu entrei na faculdade. Eu saí da minha casa, morava com meus pais em Alagoinhas, que é uma cidade no interior da Bahia, e fui para João Pessoa fazer faculdade de psicologia. Então, a arte me ajudou, inclusive, a lidar com isso. É um período que a internet mal estava chegando, a gente não tinha esse acesso, o celular era um negócio muito caro, né? E era basicamente chamada telefônica, né? Então, a arte, o escrever, foi algo que me ajudou muito, tanto nessa saída, né, e fechar esse ciclo, como lidar com esse processo, né? Então, aí já vão mais de 20 anos, né? Então você começou com a escrita antes da pintura. Foi. A pintura ela é mais recente porque foram 10 anos depois, né? Em 2009, né? E a pintura ela começou, é muito interessante isso. O Jung ele vai falar que as mandalas elas surgem de modo espontâneo, né? Na vida das pessoas, e aí cada um tem uma forma, através de sonhos, né? Às vezes as pessoas começam a desenhar, começam a prestar atenção sobre isso, em momentos de vida difíceis, né? Em momentos de crise, e que foi o que aconteceu comigo, né? Então eu comecei a desenhar mandalas em reuniões de trabalho, né? E tinha muita gente que me olhava atravessada, aquela coisa, você tá trabalhando, tá pintando, né? E aí, para o azar dessas pessoas... Essa coisa de filme, de série, né? Ah, tá vendo aquele ali, ó? Não presta atenção em nada, só fica desenhando. Desse jeito. E eu ouvi isso, né? Uma criatura que era, né, então, era minha supervisora e era psicóloga, ela veio me dizer isso, né? Ela veio me dizer que como eu estava desenhando na reunião, eu podia fazer a relatoria. Aí eu disse que não queria, né? Aí ela veio colocar isso, né? Aí eu digo, rapaz, cuidado que isso é assédio moral, você tome cuidado com isso. Mas o que é interessante é que, para o azar dessas pessoas, quando eu estava ali desenhando, eu prestava mais atenção. Então, eu participava das reuniões. Eu me inscrevia, eu fazia falas, e no início as pessoas me olhavam assim meio... Que maluquice é essa, né? Porque ele não tá me olhando, ele não tá aqui prestando atenção, né? E aí é muito dessa coisa de enquadrar as pessoas, né? Então eu acho que a gente vai descobrindo potencialidades. Então eu comecei fazendo no papel, né? Desenhando com compasso. E fui ganhando gosto. Esse período também, ali, foi um ano também que eu comecei a estudar psicologia analítica, quando eu comecei a minha formação, né? Então foi um pouco antes de eu iniciar a formação, começou isso. Então quando eu iniciei a formação, eu comecei a reconhecer o que estava acontecendo, né? Ia fazer essa leitura e me encantei. A psicologia analítica, o Jung mergulhou muito nessa história das mandalas, né? E aí foi de braçada, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente tem uma formação acadêmica que é essa coisa de aplicar, e não é nada disso, né? Nem a escrita, né, nem a poesia, nem a mandala são coisas, as artes plásticas na pintura, são coisas de aplicar, é experimento no sentido fenomenológico existencial, falei agora um palavrão, né, mas é vivência, é algo vivencial, né,
Então ali tem outras dimensões minhas que estão presentes, né, que estão ali acontecendo. E aí eu acho que nessa parceria com o Arnaldo a gente vem estudando, e aí eu tenho mergulhado nessa história da arte-terapia, e a gente tem um grupo que a gente trabalha há mais de 3 anos, né, 3 anos e meio, que é a livre expressão. Então a gente começa a perceber, né, o Arnaldo tem uma outra trajetória de artista há muito mais tempo, a gente começa a perceber e estudar e ver que tem ali uma relação terapêutica, né? Tem uma forte influência para a gente, e aproveito aqui para fazer essa referência e agradecer por ser fonte de inspiração, que é o Arte de Ser, né? O Fabiano, o psicólogo, a Amanda, né? E toda a equipe que já passou e faz parte do Arte de Ser, né? Todos os usuários, né? Que é um centro de convivência hoje, que é uma excelente experiência. Acho que vale a pena bater um papo com essa galera, que eles têm uma experiência fantástica. E são experiências que aí vai conectar com a Nise da Silveira, né, que foi uma psiquiatra brasileira lá no Rio de Janeiro, e que também conecta com o Jung, né? Então a gente vem utilizando isso. E esse momento que a gente está vivendo, Arif, é particularmente importante por isso, né? A gente poder ter estratégias para poder lidar com o sofrimento, lidar com essa história da quarentena. Eu, particularmente, estou, né, respeitando a quarentena, estou em casa, eu saio de casa para comprar coisas nos supermercados e coisas assim que não tem como não fazer, mas de modo geral é isso. Então, eu tenho percebido que eu tenho escrito mais, eu tenho pintado mais e tenho procurado fazer isso de forma consciente, que é uma forma de cuidado comigo. Eu não sei se eu respondi o que você trouxe, mas é mais ou menos isso. E aí eu queria, se possível, ler um texto, e inclusive foi o mais recente, né? Tá bem quentinho, que trata disso, e eu acho que dialoga um pouco com essa dimensão política da polis, né, da cidade, de quem está vivendo e quem está vendo, né? E se você me permitir, eu gostaria de ler ela aqui agora. Claro. Só para ilustrar também, para o nosso ouvinte entender, você escreve em prosa, né? Porque existe uma diferença do poema em prosa e em verso, né? O verso é aquele rimado e a prosa é um texto mais solto, né? Ele não necessariamente precisa ter uma rima, né? É isso mesmo? Exato. Eu escrevo de forma livre, né? É engraçado isso, ali que me remete, na época da faculdade, eu tinha um amigo, eu não sei se ele vai estar ouvindo isso, Félix, ele estudava letras, e aí eu mostrei alguns textos meus, aí ele olhou pra minha cara e eu assim, né, sabe aquela coisa assim, uma das primeiras pessoas que eu mostrei meus textos, assim, e eu sempre tive muito, né, essa coisa de mostrar os textos e falar sobre isso é uma coisa muito recente, né, a maioria dos meus textos estão numa pasta ali guardada, porque, né, enfim, é algo muito pessoal. Aí eu mostrei pra ele, ali ansioso, ali vendo ele lendo, ele pega e disse, isso aqui não é poesia não, isso aqui é filosofia. Poesia é rima, é métrica, né? Ai. Aí ele tem o conhecimento técnico da coisa, então sim. Dali em diante eu praticamente assim, eu escrevo de forma livre, né? Eu passei a dizer poesia porque as pessoas reconheciam como sendo, e depois que eu compreendi o que é poiesis, né? Que é o processo criativo, eu digo, não, é isso aqui mesmo. Mas sim, você está nessa perspectiva mesmo. Sim, acho que é um bom aviso ao ouvinte. Você está ouvindo Diário Psi. Você me lembrou de uma situação agora, cara, me remeteu uma lembrança relativamente antiga da minha vida. Eu também já tive essa aventura, primeira aventura porque não foi curta, né? Relativamente curta, né? Mas alguns anos ainda experimentei também a escrita. Eu gostava também de escrever poesias ou poemas, tanto faz, né? E eu comecei tentando fazer rima, mas tinha dificuldade, eu tinha mais facilidade com a prosa, porque eu tinha, claro, não tinha conhecimento técnico, mas eu deixava fluir. E, curiosamente, eu não me lembro agora qual era o ano na escola, que era o primário na época. Nosso tempo era primário, né, Johnson? Sim. Enfim. E apareceu um professor de artes e, se eu não me engano, inclusive era baiano, e eu tenho quase certeza que ele era baiano. Era negro, preto, né, que hoje em dia também tem essa questão. A gente fala não de forma preconceituosa, mas para
até como referência positiva, né? Poxa, uma pessoa negra ou preta também tem arte e é um artista. Ótimo, maravilhoso. Afinal de contas, os grandes artistas no Brasil, boa parte são de pele negra ou preta, e esse é fantástico, né? Nossa cultura africana está aí batendo forte. E aí, esse rapaz, ele era... Eu acho que ele, na época ele devia estar na faixa ali dos 30 anos, ele tentando ensinar poesia para a galera. Dali na turma, eu era o único que tinha mais facilidade. Ele começou a me incentivar. E aí a partir dali eu comecei a produzir lá alguma coisinha. E eu nem sei mais onde é que... Eu sei que está guardado em algum lugar esses escritos. Mas eu acho que eu vou procurar para ver se eu localizo, para ver se eu me identifico com alguma coisa do que eu escrevia antes. Mas aí ele sumiu, desapareceu, foi embora, não sei. E até um pouquinho mais próximo da idade adulta, ainda confeccionava alguma coisa, mas acabei esquecendo. Mas aí você falando agora me veio a memória, e o fato de você ter nascido na Bahia me lembrou eu não lembro o nome dele ser baiano, e olha só a conexão. Vamos lá, João. Eu queria aproveitar, antes de ler o texto, a partir do que você trouxe aí, Arif, que é muito interessante, aqui para os ouvintes, eu e o Arnaldo, a gente, durante a Livre Expressão, a gente procura perguntar para as pessoas quando foi a última vez que ela pintou, quando foi a última vez que ela desenhou, escreveu, e a gente tem observado que isso fica na infância, né? Então, dentro da nossa sociedade, faz parte de se tornar adulto, deixar de fazer arte. E eu acho isso muito problemático, né? E aí eu vou destacar aqui 2 aspectos, dos quais existem muito mais, tá, Arif? Eu só vou destacar esses 2. Que é muito comprometido no adulto, de modo geral, a espontaneidade e a criatividade dos processos criativos, né? Então, você observa que muitas vezes as experiências e o que faz com que as crianças deixem de desenhar, de pintar, de contar histórias, de dançar, de dramatizar, é a censura, né? É o olhar crítico do outro. Você não tem mais idade para isso, menino. Pare com isso, vá fazer uma coisa de útil, né? Vá caçar alguma coisa de útil para fazer, né? Quantas vezes eu ouvi isso, depois que você vai identificar quão agressivo isso é. Outra coisa que eu acho interessante na sua fala do professor preto, né? O que mais me chama a atenção é que ele ser preto e ser professor, porque o processo criativo, né, dos povos pretos, né, de matrizes africanas, você tem aí uma infinidade, basta lembrar capoeira, o samba, né, enfim, você tem muitas expressões, mas o que é recente na nossa história do nosso país é o acesso do povo preto à educação, né, à formação de nível superior. E aí eu lembro que quando eu fiz faculdade, que foi de 99 a 2004, eu era um dos poucos negros na minha faculdade, né, estudando na Universidade Federal. Então, eu acho que são elementos importantes aqui para a gente poder estar conversando. Vamos aqui, então, vou compartilhar essa produção poética aqui, né, enfim. E, diga-se passagem, fazer aqui uma coisa que eu nunca tinha feito antes, tá? Isso aí é uma coisa... pela relação, pela confiança, e também por esse aspecto um pouco mais desenvolvido. Até então, eu nunca tinha compartilhado um texto meu dessa forma. Mas vamos lá. Tempos estranhos, mas todos os tempos não são? O amanhã não é sempre uma caixinha de surpresa? Mas o que torna o nosso tempo estranho? Artistas sem aplausos? Pagamento com QR Code na tela? Crueza geral acentuada? Ânimos estressados? Emoções engatilhadas? Como é difícil falar do agora, do hoje. Por outro lado, eu não sabia que poetas pintavam cores com palavras. O que acontece se você fechar todos os seus poros e não deixar a arte sair? Vem cá, menina. Quando foi a última vez que você fez arte? Tempos estranhos. A violência e a opressão seguem alimentando-se do medo e do silêncio coletivo. Nunca ouvi dizer que a guerra produz arte. Nunca ouvi dizer que estado de exceção promove arte. Pelo contrário, ela costuma ser a primeira a tombar, muito antes do primeiro no campo de batalha. Mas a arte é imortal. Ela insiste,
resiste, existe. Arte, ato revolucionário, rebelde, criativo. 30 de julho de 2020, Rio Branco, Acre, Brasil. É isso aí, companheiro Arif. Muito bem. Parabéns, João. Realmente maravilhoso. Linda expressão. Ainda bem que democraticamente nós temos aí as redes sociais e infelizmente, um caminho de muita, falar de forma bastante objetiva, de muita mentira, muita falsidade, mas também de belíssimas oportunidades de mostrar para todo mundo de forma democrática e gratuita a arte, a beleza, o belo. E eu fico feliz de estar acompanhando e tendo esse privilégio de acompanhar também as suas produções, de poder ler de forma também livre e aberta, e bom saber que está aberto também para o mundo inteiro conferir. Cada um de nós, conforme as nossas possibilidades e capacidades, é importante, interessante nós resgatarmos, né, essa espontaneidade que se perdeu com o passar do tempo, em função das repressões. É interessante tentarmos resgatar. Nesse sentido, é interessante também falar o seguinte: não é regressão, não é se infantilizar, resgatar essa criança interior, né, que a psicologia analítica tanto faz, que a própria psicologia, de um modo geral, também fala. É a possibilidade de recuperarmos talvez o que nós temos de melhor e que nós acabamos esquecendo, né, com o avançar do tempo da nossa vida, e que de certo modo a gente avança no tempo, mas regride nos sentidos, nas percepções. Então, mais uma vez, parabéns, Jonsos, a também o Arnaldo, a todos os artistas e colegas da psicologia e de outras ciências que fazem parte desse grupo maravilhoso que vocês compõem. Bacana. Diário Psi. Eu queria dizer aqui uma última coisa, não sei como é que está o nosso tempo, mas é a questão da subjetividade, né, que está muito aliado a isso, né, e eu penso, Arif, que a humanidade ainda não se deu conta da enorme importância que a subjetividade tem, né. Basta dizer aí na questão a própria psicologia surge com o capitalismo, né, porque se torna possível olhar e identificar o indivíduo. E assim, parece muito estranho para quem não está familiarizado com isso, mas isso basta olhar para os nomes, né, como é que as pessoas se referiam, né. É interessante que primeiro vem o sobrenome e depois é que vem o nome, né. A gente é identificado pelo nome da família ou pelo nome do lugar que a gente vivia, né, estou falando dos antepassados. Então, a ênfase no nome, né, é algo mais atual. E aí, também isso varia de países, né? Tem muitos países que as pessoas são chamadas pelo sobrenome, Senhor Nunes, né? E não Jonsos, né? Então, isso é só para poder dar uma ideia do que eu estou falando. E eu acho que essa questão da subjetividade é algo que a gente ainda não despertou. Essa questão da criança que você traz, ela é essencial, né? Infelizmente, tem muitos seres humanos que não têm ainda o direito à infância, né? E acaba que já entra nesse processo de sobrevivência que eu particularmente acho totalmente desnecessário, né? Nós temos conhecimento, nós temos um planeta fantástico, riquíssimo, né? Abundante, né? Então eu espero que a humanidade um dia caminhe de modo a perceber que a gente pode viver muito melhor, né? E que essa concentração absurda na mão de tão poucos, né? Eu não tenho como não dizer, né? Enquanto a pandemia, tanta gente perdendo emprego, tanta gente, né, passando necessidade, os próprios artistas, né, que estão em uma situação muito complicada, quem vive da arte, quem vive de fazer espetáculo, que está totalmente comprometido pela questão da pandemia. 42 brasileiros mais ricos ficaram mais ricos. No período da pandemia, nesses 4 meses, ficaram alguns bilhões de reais mais ricos.
Então, Sim. Vamos olhar para isso, vamos entender o que está acontecendo, né? Como é que pode? Será que a gente pode fazer uma leitura rasa? Eu não sou economista, não sou nada, né? De que existe uma relação direta entre riqueza e pobreza? Será que esses 4 meses podem nos dizer isso? Então, eu espero que a gente consiga conectar com essa criança interior, que é uma criança que tem espontaneidade, inclusive na psicologia analítica, inclusive a criança divina, que vai nos permitir conectar com o eu maior, né? Com um aspecto mais abrangente, né? Que traz uma situação de serventia, né? À humanidade, né? De estar a serviço à humanidade, né? Eu espero que a gente consiga, e com certeza eu acho que a arte é uma grande ferramenta para isso, e venham cada vez mais mergulhando e fazendo essa aproximação, né, entre arte e psicologia, e isso muito em inspiração ao meu amigo Arnaldo. Aproveitar e deixar aqui um grande abraço para ele, que é, além de amigo, professor, mestre, né, enfim, uma figura que eu tenho muito respeito. Com certeza, ele é um artista multifacetado, né? Ele faz tudo. Dobra inclusive teatro. Dramatiza, escreve, poeta, pinta. O camarada faz pão, né? Faz bolo. Eu sei que muita gente nunca nem provou, mas bolo de banana dele. Sabia não agora. Que bacana. Cara, tem muita coisa ainda pra gente abordar aqui, principalmente os assuntos foram polêmicos, lógico, é bom, né, fazer uma polêmicazinha de vez em quando, mas tem outros assuntos ainda mais polêmicos que estão girando na atualidade, mas, assim, a gente está com uma hora, deixa eu ver aqui, acho que 1h10 mais ou menos, para não ficar tão extenso, a gente vai ter que dar essa pausinha. Mas eu acho que a gente vai ter que estender, Johnson, essa conversa aleatória dentro do nosso quadro novo aqui no Diário Psi, que é o Conversas Aleatórias. Tem outros assuntos muito interessantes que a gente precisa também abordar em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, envolvendo a própria política, mas envolvendo preconceito, racismo, questões de gênero que está muito em evidência, ultimamente uma polêmica. Isso, perfeitamente. A ideia de fazer essa discussão de uma forma aberta é para que a gente tenha, de fato, essa liberdade sem ficar engessado na amarra, no caso profissional, né? Nossa intenção não é desrespeitar a subjetividade de ninguém, nada disso, mas também de usar o nosso direito de expressar o que a gente sente e de fato colocar de forma aberta alguns pensamentos que são incômodos para muita gente, porque para outros, e mesmo para esses que se incomodam, porque se incomodou é um sinal positivo, né? Se está incomodando, sim, é porque aquilo ali de fato mexe de alguma maneira. Mas aí vamos já deixar previamente agendado, Johnson, aí, a sequência dessa conversa. Ela não encerrou, né? São vários assuntos e a ideia é essa mesmo, de forma espontânea a gente vai puxando aqui e vai conversando de forma natural, espontânea, aleatoriamente, mas conectado com as temáticas atuais. E, portanto, agradeço muito a tua presença mais uma vez aqui no nosso Diário Psi. Fico muito feliz de tê-lo recebido mais uma vez. Desta vez não apenas como entrevistado ou convidado, mas como amigo e colega, batendo um papo solto, livre, tranquilamente. Agradeço demais, Arif, ao convite, né? Eu procuro acompanhar, sempre estou ali te dizendo isso, estou sempre acompanhando ali o Diário Psi. Eu, particularmente, acho que o seu trabalho é um trabalho primoroso, muito importante, né? Que traz um aspecto de democratizar o acesso ao conhecimento da psicologia. Eu acho que você está fazendo algo que precisa, né, continuar, né, as pessoas, né, terem acesso a isso. Eu acho que é um trabalho fundamental. Essa questão da liberdade de fala, liberdade de expressão, né, é uma causa que é muito necessária. Vou deixar aqui uma palhazinha para essas próximas conversas, né, que eu acho que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é o lugar de fala.
né? Eu praticamente penso que nos últimos anos isso vem ganhando força e talvez o lugar de fala seja algo muito importante na defesa dos direitos humanos e na luta contra as violências, porque não tem mais como silenciar, né? Então eu falo do lugar de negro, né, de preto, né? Eu falo do lugar, né, de pessoa, Johnson. Então ninguém pode falar por mim. Eu posso até conceder, através do meu voto, através de uma deliberação ou procuração, alguma coisa parcial, mas o lugar de fala é meu. E assim também com a comunidade LGBTQIA+, assim com as mulheres, assim com os povos indígenas, assim, né, com os periféricos, né, com todos, né? E aí não só para esse, a gente tá atrás. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o lugar do branco, do hétero, né, do hegemônico já está mais do que estabelecido, né? Então o seu trabalho, né, aqui esse uso da internet é fantástico por isso, para a gente poder ouvir outras coisas. Aí vai para minha questão das mandalas, que é as cores, né? O próprio arco-íris. Então a gente vive num mundo que é cinza. Então a gente precisa de muitas cores e a cor é algo muito singular de cada um. Então agradeço demais aí a nossa conversa. O tempo passa que a gente nem vê, mas eu também compreendo que tem um quê de tempo de as pessoas poderem ouvir, né? Então eu acho bacana e me disponho aqui ao próximo e deixo aqui um grande abraço, né, para você. E aí é muito interessante estar no lugar de alguém que é convidado, mas também de ouvinte. É isso que eu quero dizer, né? Eu procuro acompanhar os seus quadros, o seu trabalho e deixar aqui registrado o meu respeito ao seu trabalho. Beleza, muito obrigado, Johnson, pelo constante apoio, né? E pelas palavras. Vamos colocar aqui conversas aleatórias, o quadro, né? Mas conversa aleatória, Johnson e Arif, parte 1, né? Para já dar margem para parte 2, 3, quem sabe. Não, se a gente for levar realmente ao pé da letra, é infinito, né, cara? Até conversa aqui para gerações. Mas parte 1. Eu tô disponível, e isso que você traz aí de gerações é algo importante, né? A gente precisa ter esse contato. Então aqui acaba que a gente escreve, né? E eu acho que vale a pena você resgatar seus textos lá, procure, veja, né? E isso aqui quem tá fazendo serve para hoje, mas serve para as futuras gerações também. Grande abraço, valeu demais. Maravilha. Brigadão. Bom, o nosso podcast Diário Psi vai chegando ao final nesta edição. Estreando o nosso quadro Conversas Aleatórias, hoje conversei aqui com o Johnson Nunes Júnior, meu colega que já foi meu professor, meu orientador, e hoje nós somos colegas de profissão e amigos, acima de tudo. Lembrando que o nosso Diário Psi vai ao ar toda semana. Bom, semanas anteriores a gente teve ausente, né? Ajustando algumas coisas. Mas na próxima voltaremos com mais um tema muito bacana. Lembrando que esta é a parte 1 da primeira conversa aleatória. Teremos a parte 2 com o Johnson Nunes muito em breve, tá bom? Obrigadão pela sua audiência aqui no Diário Psi, seu podcast sobre psicologia do Acre para o mundo. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo.